Muito bem, queria cumprir aqui o meu papel de coordenador da mesa, que é fazer uma síntese do que foi discutido e o que, na verdade, a Helena, de certa forma, fez. Ela fez uma síntese das contribuições do livro e isso me facilita muito a vida aqui como para esse comentário final. Eu queria começar sem necessariamente seguir a ordem, mas citando vários aqui, com uma periodização que o Mariano Laplane fez na fala dele, que é paradigmática. Na verdade, você teve os 30 anos gloriosos do fim da Segunda Guerra até, vamos dizer, 1978, 79, quando veio o segundo choque de preço do petróleo e implode de vez Bretton Woods, o regime de moedas, etc. E marca o fim também do Fordismo, um crescimento das economias globais razoavelmente criador de emprego industrial, não necessariamente intencionalmente inclusivo em todos os casos, mas em muitos casos intencionalmente inclusivo. Nós nunca podemos esquecer que era o medo na Europa. Lembra que o PCI italiano tinha uma força, tinha poder. Então, a social-democracia prosperou muito fortemente o estado do bem-estar social como uma resposta, naquele período, à demonstração de que a economia de mercado e a democracia podiam se combinar de uma forma benigna, de uma forma inclusiva. Certamente, um modelo de crescimento, um modelo industrial, se a gente pode usar a palavra modelo, favorecia a massificação do consumo de massa, as economias de escala, enfim, eu não vou descrever isso, existem clássicos descrevendo isso. Mas depois se abre um período também de 30 anos, eu posso dizer de 1978 a 2008. E nesse período há uma crescente desregulação do sistema, e há uma exponencialização da integração, primeiro do livre movimento de capitais, da formação de um mercado financeiro integrado globalmente, e começa com o desenvolvimento do mercado de euromoedas, que foi o elo de conexão e de desregulação do sistema monetário, mas que vai avançando e, na verdade, nos anos... E aí depois vem também um certo grau de intencionalidade, lembra os governos Thatcher, Reagan, a desregulação dos mercados financeiros, a abertura dos balanços de pagamentos. Nós fizemos uma abertura financeira meio sem pensar nas consequências. Mas o fato é que os bancos, quando eu fiz a minha tese de doutorado, que a Ana chamou a atenção, a internacionalização, o foco real foi a internacionalização da grande empresa industrial, a internacionalização do oligopólio. E eu entendia, isso depois outros, Chenet chamou a atenção, que você formou oligopólios globais, E isso não estava tão claro, mas eu
eu dizia na minha tese que isso a tendência era formar oligopólios globais, mas foi um investimento direto produtivo que começou a integrar, através de multinacionais, o mercado, e os bancos eram caudatários disso. Os bancos seguiam as empresas dos seus países para prestar serviços comerciais, etc. Obviamente, depois da desregulação, os segundos 30 anos, eu não sei, não foram gloriosos, talvez esses 30 anos infames, não gloriosos. Esses 30 anos seguintes, o mercado de capitais e o sistema bancário se internacionalizou e se aprofundou com vida própria. E ele passa crescentemente a submeter a capacidade dos bancos centrais de fazer políticas, etc., à sua força. Reconhece-se hoje que os bancos centrais têm pouco controle sobre as taxas de juros de longo prazo. São fortemente influenciadas pelo mercado. Para intervir, e os bancos centrais fizeram isso pós-crise, foi preciso os quantitative easing em grande escala, em que os bancos centrais compraram papel de longo prazo do mercado com o objetivo de baixar, sobe o valor dos papéis, o cupom é fixo, cai a taxa, para baixar a taxa de longo prazo. Uma intervenção absolutamente heterodoxa. Eu, às vezes, fico assim, perplexo, porque aqui os economistas neoclássicos, ortodoxos, não se revoltam com essa intervenção heterodoxa dos bancos centrais, que é uma forma de manipulação da taxa de juros longo prazo. Esse é um parênteses. Esses 30 anos que terminam em 2008, eles terminam com um sistema global financeiramente integrado, com uma grande dificuldade dos bancos centrais controlarem a chamada trindade impossível, no teoreminha dos professores Mundell, Fleming, de que ou você escolhe soberania monetária, ou você escolhe câmbio flutuante, ou você controla a sua taxa de juros, você tem que escolher só 2 dos vértices, os 3 você não consegue controlar. Hoje você diz assim, será que você consegue controlar pelo menos um? Porque a capacidade dos bancos centrais, com a integração financeira global, controlar é pequena. Mas, enfim, qual foi uma grande consequência desse processo? É que, nesse período, as mudanças tecnológicas foram se aprofundando, fundamentalmente a revolução das tecnologias. Eu não gosto da palavra revolução, mas ela se popularizou. A transformação produzida pelas tecnologias de informação e comunicações, nesse período, que facilitou a integração financeira global. E, simultaneamente, há uma expansão da reprodução da riqueza financeira nos mercados nesse período, e leva ao paroxismo. Talvez o subprime é o exemplo assim, de como sustentar uma bolha imobiliária com mais expedientes, emprestando para os ninjas, para o No Income Job and Assets. E, obviamente, aquele negócio terminou capotando o sistema. Mas deixou um grande desafio, porque esse sistema ele perdeu o dinamismo na criação de empregos produtivos,
mas ele enriqueceu o topo da pirâmide social. Porque essa financiarização, ela fortaleceu, e esse topo da pirâmide do qual estou falando, não é, sei lá, e leia-se o Piketty. É interessante ler o Piketty, porque ele retrata um fato. A concentração crescente da riqueza. Da riqueza, não é tanto da renda. A renda vem por consequência da concentração da riqueza e produz nas sociedades uma sensação de ser esquecido, to be left behind, deixar de ser esquecido. Isto, aí eu faço um ponto aqui, Mariana, assim, olha, tem uma terceira fase, que é o pós-grande crise financeira de 2008, 2009. Se você quiser datar os primeiros 30 anos da desregulação, em 2008, você tem a crise financeira e tem, nesses últimos 8 anos, um período extraordinário de ativismo dos bancos centrais, num primeiro momento de ativismo fiscal dos Estados Unidos. Tem que lembrar que o governo Obama, primeiros anos, fez um déficit fiscal de 10% do PIB, depois de 9% e tal, para enfrentar a crise. Fez um mega fundo para socializar os prejuízos, que a Inglaterra estatizou bancos, a França e a Alemanha fizeram fundos, a União Europeia fez fundos para capitalizar os bancos, fizeram com mais. A Europa ficou prisioneira de dilemas ideológicos, demorou muito a fazer, só quando o euro em 2011 para 2012 estava à beira do precipício é que o Banco Central Europeu resolve, através de um subterfúgio, porque não é uma intervenção direta, resolve fazer um quantitative easing também na Europa, usando os bancos nacionais como anteparo para compra de papéis, mas faz uma compra de papéis do mercado em grande escala, né? Com características diferentes. Em todos os casos, porém, há uma manipulação do mercado em grande escala, né? Baixar o juro a zero em termos nominais, que com a inflação residual pequena dá um juro negativo, juro de curto prazo, e intervir sobre o juro de longo prazo através das compras maciças de papéis, com a expectativa de que isso pudesse mover, essa política de superliquidez pudesse recuperar. Os resultados até aqui foram modestos dessa política, e o grande problema é como sair dela sem produzir estragos e recriar estragos muito fortes. Uma das consequências disso é que o juro zero e o juro de longo prazo muito baixo no mundo reinflou a riqueza, a massa de riqueza financeira. Ela caiu e depois voltou. Já em 2000, fim de 2009 a 2010, ela tinha o mesmo valor nominal depois do fundo do poço, depois ela volta e hoje o valor dessa riqueza. Então, como a crise destruiu empregos maciçamente, essa sensação de exclusão, de que está fora do barco, está fora do trem, o trem lá está passando, os ricos. Esta sensação é uma sensação generalizada. A revolta com o establishment político. Como é que dá para entender uma candidatura Trump? A revolta com o establishment político é geral.
qualquer partido, etc., hoje, político, entra no poder, é um esmeril, é um desgaste instantâneo pela incapacidade de poder mudar o estado de coisa. Então, nós estamos vivendo uma coisa mundial. E aí é importante lembrar que nós não podemos nunca esquecer que o Brasil está dentro desse negócio. Não? A gente nunca pode isolar e olhar só para o umbigo aqui. De outro lado, há as grandes transformações tecnológicas que estão em curso e que virão uma aceleração por conta da massificação da internet até os objetos. 7 bilhões de smartphones daqui a pouco, ligados na rede internet global. Projeta-se aí 50 bilhões de dispositivos ligados a máquinas ou a automóveis, ao diabo, conectando o mundo inteiro, etc. Há uma corrida tecnológica clara. Quem é que... E por quê? Porque se vislumbra a oportunidade de mudar as bases de competitividade e reindustrializar ou puxar de volta pedaços da indústria, como tentativa de responder à questão de criar emprego de alta qualidade, criar empregos em serviços que não, ao contrário do que se pensa, são fortemente vinculados à indústria. Você não consegue ter emprego de alta qualidade e serviços se não tem indústria avançada. Quem é que tem projeto para o futuro em relação a isso? É os Estados Unidos, com o consórcio industrial, o pragmatismo americano por ter sido o primeiro a estabelecer o padrão de comunicação máquina para máquina, que acho que a Europa vai terminar tendo que adotar, porque a Europa é complicada para chegar. É a Alemanha que tem um projeto Indústria 4.0. Eu fiz lá essa viagem e fiquei realmente impressionado, porque é um projeto nacional, é de alto a baixo, é do ministro ao estagiário, todo mundo tem a mesma clareza conceitual e tem os mecanismos pragmáticos de pegar a indústria pequena e fazer a metamorfose, como é que chama, metamorfar, fazer a metamorfose fabril para ela sair do 2.0 e caminhar para o 4.0 em cima de coisas absolutamente pragmáticas, que é um diagnóstico dos processos produtivos, é um diagnóstico do perfil de produto. E que cada pequena empresa que queira entrar no programa tem que fazer autodiagnóstico, que tem que ser cotejado a um diagnóstico de um consultor independente apontado ou por uma universidade técnica ou pelo Fraunhofer. E aí, se não houver consenso, o programa não é aprovado. Depois que houver uma discussão e chega a um consenso, é preciso fazer um programa em 5 estágios, onde a empresa começa a digitalizar as máquinas que têm controle numérico, depois a fazer upgrade, depois a conectar elas entre si. Há um programa muito interessante, que é uma combinação de gradualismo com uma aceleração gradual, mas é uma aceleração que forte. E mais, com subsídio na veia, com subvenção para a empresa privada na veia para fazer isso. Laboratório de P&D na pequena empresa é 100% subvencionado. Eu perguntei lá para o ministro, puxa, quanto é que é esse programa? Esse programa está executando quanto por ano? Ele falou, no ano passado nós executamos 850 milhões de euros, nesse ano nós estamos chegando perto de 1 bi de euros. Sim. Quanto? Até agora nós já fizemos 4.000 projetos de pequena empresa, neste ano. Então, até outubro, até o último andar, 4.000 projetos implantados.
um ticket médio alto. Então, e você tem, além das subvenções, tem treinamento, requalificação dos trabalhadores, tem toda uma coisa muito orquestrada. Eu não conheço o programa. A China tem programa. A China está gastando uma barbaridade de recursos em ciência, tecnologia e inovação. Tem projeto nacional de longo prazo. Uma das coisas que na Alemanha causou assim, uma reação muito polêmica, assim, de preocupação, foi a aquisição da segunda empresa líder de robótica pelos chineses, alemães. Então, a preocupação deles com a velocidade com que a China tem um projeto para a manufatura avançada, porque ela sabe que tem que transitar. E as economias mais avançadas dizem, não, a única maneira de nós enfrentarmos é nós estarmos 3 passos na frente. Bom, a Coreia tem um projeto nacional também. O Japão tem agora, com o governo Abe, projeto. Então são poucas empresas. Não é todo mundo que tem um projeto. O resto da Europa tem algum projeto. Nós não podemos ficar, marcar bobeira aqui, ignorar que haverá um acirramento. Esses projetos, no fundo, estão aqui, aquilo que o Fernando mostrou. Nós já marcamos uma bobeira tremenda. Houve uma regressão industrial forte no Brasil, um esvaziamento de cadeias por conta do fato da malignidade do regime macroeconômico brasileiro, onde um longo período você teve câmbio apreciado. Você só teve câmbio depreciado quando tinha uma crise grave. Aí o câmbio sobe. Agora uma crise fiscal, que você tinha, ou quando tinha vulnerabilidade cambial, câmbio. Mas se você olhar os últimos 24, 25 anos, você conta nos dedos assim, os anos em que o câmbio estava perto de 3 ou perto de 4, poderia ter mais. Isso durou pouco tempo e era em momentos de extrema incerteza. Então, de nada adianta ter um bom câmbio que dura pouco e é incerto. Durante os outros, a maior parte dos períodos, o câmbio apreciou. Desde o Plano Real e os governos, a única coisa que o boom de commodities favoreceu foi ter permitido a acumulação de reservas, ter criado um colchão de reservas, ter desdolarizado a dívida doméstica, tornado muito mais robusto nesse sentido o Estado, do ponto de vista cambial, né? E ter criado um colchão que, bem ou mal, está aí, a gente nos permitiu atravessar, né? Muito embora agora estejamos vivendo uma crise de outra natureza. Mas eu me perdi aqui porque é o seguinte, eu queria voltar à questão da distribuição de renda. É que o Brasil não escapou dessa moldura, embora de uma forma diferente. Eu fico perplexo como a gente olha para o mundo hoje e vê o Brasil campeão mundial de juros de curto prazo. E a pergunta é a seguinte: é necessário esse patamar de juros para controlar, para fazer a gestão da inflação? Bem, o fortalecimento fiscal, que é necessário, porque também não interessa a ninguém, eu disse isso lá em Campinas, ter um Estado fiscalmente frágil não interessa ao desenvolvimento. Mas ter um Estado equilibrado intertemporalmente e fiscalmente forte faz sentido para ter uma taxa de juros
igual a do mundo, um pouquinho acima, vá lá, né, do mundo, mas não tão escandalosamente acima. E aqui não vai uma crítica específica a quem está enfim, não estou fazendo uma crítica específica ao atual Banco Central, etc. Estou fazendo uma visão, uma pergunta estrutural. Mas o fato é o seguinte, é que parece-me que há alguma relação entre a entronização desses interesses dessa cúpula de rentistas, dessa cúpula rentista, e a perpetuação desse estado de coisas, onde você tem uma deformação da estrutura de juros no país, que combina plena liquidez, ausência de risco e taxas de yield, taxas nominais garantidas altíssimas. Que isso é uma malignidade, digamos assim, do sistema para o sistema produtivo, para o investimento produtivo, que continua presente. Não foi vencido, como a Vanessa sublinhou. Foi uma das coisas que não foi. Então, mas enfim, essa questão é uma questão que no fundo é o seguinte, é que parece que essas coisas não estão associadas em si, mas tudo está. E nós teríamos que pensar um projeto para o país que endereçar essa questão macro. Eu creio que a mesa macroeconômica tocou em todos esses pontos, o Lacerda, a Vanessa, o Mariano e o Célio. O Célio mostrou uma outra dimensão disso, que está ligado assim, a forte concentração dos esforços tecnológicos. Isso pode fazer aquela leitura por país, por grandes empresas, mas pode fazer aquela leitura por grandes empresas, por origem. E a única coisa que me deixou curioso naquelas tabelas foi, assim, eu acho que a posição chinesa de ano 2000, 2012, que era o último número, se você comparar com a de hoje, ela é muito mais favorável. A China tem uma ascensão muito forte de gastos em P&D. Então, bom, e a nossa mesa aqui de agora é uma mesa que sublinhou, e eu acho que, para não repetir, o lado que ou bem nós seremos capazes de propor, ou porque um projeto para o país que esqueça quem está se sentindo esquecido, ficando para trás, afadado a abrir, a deixar o espaço livre para a demagogia. Então, é preciso, de fato, endereçar a questão da equidade, da inclusão socioprodutiva. Não podemos dissociar o projeto de inovação, de desenvolvimento industrial, etc., da equidade. Ao contrário, nós temos que ter a capacidade de articular as duas coisas. E tem em várias coisas a articulação não só fácil, como ela é altamente produtiva, no sentido de ela é energizante, ela dá resultados sociais e ela tem um impacto qualitativo e quantitativo legal. O complexo da saúde é um exemplo. Se combinado com o poder público, combinado com o SUS, ele é um exemplo virtuoso. Mas nós temos que criar outros, construir outros. Então, acho que o Carlinhos foi muito veemente nisso, e ele merece toda a atenção, porque para que
possamos dar elementos de reflexão política para o país, organizados, a intelectualidade, a universidade, que tem o seu papel, possa dar esses elementos, ela não pode dissociar. Então, às vezes, o Ricardo Belchovski fica nervoso, assim, pensa que nós temos que ouvi-lo, né? Porque ouvi-lo, é claro que se você disser, no curto prazo eu não tenho mais uma classe média desendividada, eu não tenho mais truques como como é que chama? Consignado, isso e aquilo, para fazer um empuxe para o crescimento do consumo de duráveis ou aquisição de casa própria, você já está mais ou menos bem, mas a imaginação, sabendo que as mudanças tecnológicas podem destruir empregos, seletivamente, inclusive. Se a gente não presta atenção, a inteligência artificial vai destruir empregos, inclusive empregos qualificados. Então, nós temos que recriar empregos em serviços, então nós temos que ter a preocupação social é realmente essencial, se quisermos pensar um projeto de país. Se quisermos pensar um projeto de país, a preocupação social, leia-se, regional, local, porque a pobreza não é neutra do ponto de vista do território, ao contrário, né? Então nós temos que olhar o território, olhar como é que começa de baixo para cima a organizar a capacidade de gerar ocupação econômica, emprego, renda, que requer esforços em planejamento, em educação, em participação, né, como a Lúcia chamou a atenção aqui. Como pensar isso de forma que, ao mesmo tempo, combine grandes projetos mobilizadores, de infraestruturais, com sustentabilidade socioambiental, sustentabilidade ambiental. A gente também não pode esquecer que a mudança climática está aí batendo na porta da humanidade, né, e que mais 2 graus é o mínimo que vai acontecer. Se for mais de 2 graus, pode ser um desastre. E que esses desastres serão dramáticos para as populações destituídas. Então, tem uma agenda chamada de, eu não gosto tanto dessa agenda chamada de adaptação, que é só a palavra adaptação, eu tenho que adaptar para sobreviver em condições, né? Tem que pensar uma agenda de desenvolvimento que lide com esse componente. Nós temos que, então, a questão do desafio ambiental e a questão que eu mencionei aqui, o Fernando tocou também. Como é que recupera o crescimento? O Prado colocou. O fato é o seguinte, é que os motores endógenos de demanda, consumo das famílias, investimento privado, a ociosidade industrial tão alta, esses motores estão meio engripados, não são motores que dinamizarão. Você teria, na verdade, só uma alavanca, que é a capacidade do Estado articular investimentos maciços de infraestrutura, diretamente no orçamento público, ou via setor privado, que é mais eficiente, mas precisa, quando faz via setor privado, isso dá um trabalho, precisa estruturar os projetos, estruturar a lei
passar pelos órgãos de controle. Depois regular em condições, ter uma regulação, poxa, aqui, mas uma massa, e isso significa uma capacidade, não é de fazer isso uma vez e depois descansar. É incessante, você precisa renovar um estoque, um fluxo de projetos ao longo de 10 anos para ter uma ascensão. Quer dizer, como é que você move uma economia? Aumenta o gasto, o percentual de gasto induzido sobre o PIB. 0,5%, 1% ao ano, você tem que ir fazendo cumulativamente isso. Não é fácil. O outro canal que tem é um canal mais fraco, mas eu não desprezaria de todo. Se você deixar o câmbio apreciar de volta, você vai matar algo que a exportação poderia lhe dar de força de propulsão, que não é espetacular, porque o comércio mundial está crescendo abaixo, mas, diante da grande ociosidade e do fato de que o Brasil tem cadeia de multinacionais aqui com alta ociosidade, vai interessar usar essa ociosidade para. Então, mas as contas têm que, a taxa de retorno tem que bater. Isso depende direto. O câmbio tem esse impacto direto do macro para o micro. Assim, a fronteira de investimentos viáveis ou de produção viável depende muito da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio aprecia, essa fronteira encolhe. Se a taxa deprecia, ela aumenta. Obviamente, quando a gente fala encolhe, aumenta, o empresário faz cálculos a longo prazo, ele vai olhar trajetórias, ele nunca olha o câmbio pontualmente. Então, isso significa que o país tinha que ter uma noção de política cambial, ou pelo menos não de fixar a taxa, mas de ter uma faixa e de ter uma noção de que limites de tolerância nesse sentido. Mas essa é outra discussão. É preciso, de alguma maneira, recuperar o crescimento, e essas duas maneiras deveriam combinar a mobilização de baixo para cima na sociedade com essas alavancas de uma forma que é sustentável e que, enfim, nos aponte uma luz no fim do túnel. E precisamos também enfrentar a questão da deformação da estrutura de termo de juro no país, da ausência de um sistema de financiamento de longo prazo no país, enfim, de colocar o sistema de financiamento a serviço do desenvolvimento produtivo e não a serviço da reprodução de riqueza pura e simples. Então, esses são desafios que foram sublinhados aqui pelo Fernando, pela Maria Lúcia, pela Ana e pelo Carlinhos. Eu, obviamente, não fui descrever detalhadamente, mas acho que aqui o espírito aqui da mesa foi esse, um apelo para que um projeto nacional de desenvolvimento seja inclusivo e sustentável. Então, essas são. Eu agradeço aqui a presença de todos os amigos aqui, e está aqui também, alguns novos estão aqui, o Paulo Gadelha e o Luiz, que foram companheiros de jornada nas políticas públicas. Estão aqui vários dos amigos, professores da casa, alguns que eu não enxergo mais tão bem daqui de longe, mas sei que tem muita gente que foi companheiro de jornada
no BNDES, estou vendo aqui alguns, então não vou citar, não arrisco, não vou citar mais ninguém, porque eu vou fazer, esquecer pessoas, então ir daqui já é por incapacidade de enxergar. Então, vocês que estavam acostumados a ir lá comigo, lembram que tinha um óculos que via de longe, que eu pedia quando eu tinha nossas reuniões, que eu não estou com ele aqui agora, até para poder. Então, agradeço muitíssimo essa homenagem ao livro, agradeço mais uma vez a Helena, ao Zé, a minha querida Gabi, pela organização, aos companheiros aqui, estão todos presentes, e vamos à luta. Né? Temos muito a pensar e a trabalhar e a refletir à nossa frente. Muito obrigado.